Olá pessoal, estou passando aqui para poder explicar um pouquinho sobre uma enquete que a gente fez no Instagram essa semana e surgiu algumas dúvidas quanto à ferradura terapêutica. Nessa enquete a gente colocou uma imagem radiográfica, nessa imagem aparecia uma lesão, e essa lesão tinha indicação de usar uma ferradura terapêutica ou não. E a gente colocou as opções de ferradura. E a opção correta nesse caso seria a ferradura de pinça larga, tá? A ferradura para o aparato que visa o aparato suspensório. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um desenho, a ideia é a gente fazer um desenho explicando um pouco da biomecânica, bem rápido, um desenho rápido, tentando explicar um pouco para vocês aí do uso dessa ferradura, e um pouco da biomecânica, como ela funciona, como ela não funciona e a indicação dela, tá ok? Então vamos lá. A gente começa aqui, a gente vai fazer o dígito, Então vamos lá aqui, terceira falange, segunda falange, primeira falange. Ok, aqui em cima, o terceiro metacarpiano ou terceiro metatarsiano. Aqui, sesamoide proximal. E aqui nessa região mais distal, o sesamoide distal, o osso navicular. Tá? Então, aqui temos as estruturas ósseas. Terceiro metacarpiano, primeira falange, segunda falange e terceira falange. Osso acessório proximal e o osso acessório distal, o osso navicular. Tá? Então, esse é o sesamoide. No caso, que a gente colocou lá no Instagram, o que a gente tinha? A gente tinha uma fratura apical do osso sesamoide. Tá? Então, olha só, estou desenhando aqui o fragmento. Se a gente reproduzir depois a imagem radiográfica que a gente colocou. Então, aqui é o fragmento, tá? Que destacou aqui, que teve a lesão no sesamoide proximal. Então, eu vou desenhar algumas estruturas de tecido mole, que tem grande importância aí na biomecânica. Esse é o tendão flexor digital profundo, tá? Que ele tem a sua origem lá em cima, as cabeças do tendão flexor digital profundo, que não é o nosso foco no momento. Então, ele tem a origem aqui em cima, na região mais proximal, desce o tendão flexor digital profundo, passa por trás do boleto, passa por trás da quartela, passa por trás do osso navicular, tá? E insere aqui embaixo na terceira falange. Então, esse é o tendão flexor digital profundo. Junto ao tendão flexor digital profundo, nós temos aqui o tendão flexor digital superficial, tá? Ele desce também na região palmar ou plantar e tem a sua inserção aqui na primeira falange, uma inserção, e outra inserção aqui na segunda falange. Então, já temos duas estruturas. Tendão flexor digital profundo, tendão flexor digital superficial, ok? Depois disso, vale lembrar que nós temos aqui que temos outras estruturas de tecido mole, tá? No osso sesamoide proximal, o que a gente tem na região proximal dele, tá? Na região apical, a inserção do ligamento suspensor do boleto, tá? Então, temos aqui a inserção do ligamento suspensor do boleto. A gente sabe que o ligamento suspensório, ele tem a origem na região proximal do terceiro metacarpiano ou terceiro metatarsiano, tá? Nessa região proximal, a origem do ligamento suspensório. Ele desce, ele vem migrando distalmente e se insere, tá? Nos dois sesamoides proximais, tá? Então, onde nós tivemos aqui a nossa alteração, o nosso fragmento da inserção do ligamento suspensório. Então, se a gente tem o ligamento suspensório, tá? A inserção do ligamento suspensório aqui na região apical do osso sesamoide, aqui na região basilar do osso sesamoide, nós temos o ligamento oblíquo base sesamoide, tá vendo?
Então, ele insere aqui embaixo o ligamento oblíquo. Então, temos o ligamento oblíquo na região distal e o ligamento suspensório na região proximal. Tá? Basicamente é isso. O que temos também? Os ligamentos colaterais, tá? Do boleto, tanto o colateral superficial e o colateral profundo, são duas estruturas. Temos aqui também, mais embaixo, mais um ligamento colateral da interfalangiana proximal. E aqui um outro ligamento colateral também da interfalangiana distal, tá? Também temos aqui o osso navicular, temos aqui o ligamento proximal do navicular, tá? O ligamento distal do osso navicular também, né? Mas isso é para uma outra hora. Então vamos lá. Se a gente já desenhou aqui as estruturas básicas, né? Porque já dá para a gente falar sobre a questão da fratura apical, né? Vou desenhar aqui o sesamoide novamente. Esse é o sesamoide proximal. E vamos desenhar aqui o boleto. Vamos dizer que aqui é o metacarpo, né? Então, nós temos aqui, novamente, né, a nossa fratura apical. E a inserção do ligamento suspensório. Muitas vezes, essa fratura acontece por avulsão, né? O ligamento ele é inserido aqui no osso, né? E por algum estresse, por alguma força um pouco mais exacerbada, coisa assim, mas uma fragilidade também do osso, nos leva à fratura, né, por avulsão dessa estrutura. Então, falando sobre isso, desenhando aqui já as estruturas principais, a gente vai começar a falar sobre as ferraduras, né? Então, vou dar um exemplo da ferradura que a gente usou, né, para esse caso. A ferradura que eu gosto de usar para esse caso é a ferradura com a pinça larga. Né? O que seria a ferradura com a pinça larga? Olha só, né? Ela tem a região com mais contato, né? Essa região mais larga da pinça, ela vai ter mais contato com o solo do que a região dos talões, tá? Então, se a gente replicar essa ferradura aqui para o desenho, o que a gente vai ter? Vai ter uma área maior aqui na região da pinça e uma área menor aqui na região dos talões, sabendo que ela não tem diferença de altura, tá? Essa ferradura não tem diferença de altura. A altura é a mesma, tá? O que ela tem é só a amplitude, né, de contato com o solo maior. Então, se a gente tem uma ferradura, que é o caso, né, com a pinça mais larga, o que vai acontecer com a biomecânica, principalmente aqui da terceira falange? Né? Quando o cavalo pisar, né, na areia, quando o cavalo tiver o contato com a ferradura na areia, o que vai acontecer? Essa região mais com a pinça larga, ela vai aprofundar menos na areia e ela vai subir, ela vai projetar um pouco da pinça para cima. Então ela vai projetar a terceira falange para cima, né? Teoricamente, o talão vai afundar, né, mais um pouco do que o normal, e a pinça vai se estender, né? Com essa biomecânica, sabendo que o tendão flexor digital profundo tem uma inserção aqui na terceira falange, né? A inserção dele é aqui na terceira falange, e ele tem a sua origem lá em cima, com as suas cabeças musculares, né? Que o tendão, a diferença de tendão para ligamento, que o tendão, ele tem as cabeças musculares, né? Ele tem a cabeça, a origem muscular e a inserção óssea, né? O ligamento, ele, como é que a gente pode dizer? É de osso para osso, ele liga um osso a um outro osso, tá? E o tendão, ele é muscular, né? Ele liga o músculo ao osso, né? Então a gente sabe que a gente tem aqui uma estrutura, vamos dizer que está inserida aqui em cima, para ficar mais fácil, o tendão flexor digital profundo, a origem, a inserção aqui embaixo. Quando a gente tem a extensão da pinça, o que acontece com essa estrutura, né, de tendão? Que ela desce, né, ó, tendão flexor digital profundo, ela desce por trás do boleto, insere aqui na terceira falange. Se eu estendo a pinça novamente, né, o que eu faço com esse tendão? Eu estendo esse tendão flexor digital profundo. Se eu tenho a tensão do tendão flexor digital profundo, que está em contato com o boleto, aqui na região palmar ou plantar do boleto, o que acontece? Quando eu estico essa estrutura, eu projeto o meu boleto para frente. Tá? E quando eu projeto esse boleto para frente, o que acontece? Eu tenho o alívio
do ligamento suspensor do boleto. Eu alivio o ligamento suspensório. Por quê? Porque o ligamento suspensório, ele sustenta, né, o boleto para cima. Ele que sustenta o boleto. O nome já fala, ligamento suspensor do boleto. Então, olha aqui, a gente tem a origem proximal, né, do ligamento suspensório, e aqui também o ligamento oblíquo, né? Se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente tem o ramo dorsal do ligamento suspensório, tá? Que ele insere mais aqui na região dorsal também da primeira falange. Então, olha só, a gente tem toda uma estrutura, um aparato aqui de suspensão, né, que sustenta o boleto para cima. Então, quando eu estendo o tendão flexor digital profundo, eu projeto o boleto para frente e faço com que as estruturas de suspensão, elas fiquem relaxadas, tá? E então essa foi a ferradura, né, de pinça larga que a gente usou com esse intuito, né, de fazer com que o tendão flexor digital profundo sofra uma tensão maior, fazendo com que o boleto projete para frente e alivie as estruturas de suspensão, tá? Ao contrário disso, só para vocês entenderem um pouco mais sobre a biomecânica, vamos fazer aqui a biomecânica inversa. Se a gente usar uma ferradura fechada, que muitas vezes ela vai ter o apoio maior aqui na região dos talões, tá? Ou uma ferradura, que foi a outra opção lá também, talão de cebola, que ela vai ter também um apoio maior na região dos talões. O que vai acontecer? A gente vai ter aqui a biomecânica inversa, né? O que seria a biomecânica inversa? A gente teria a pinça mais estreita e a região dos talões mais larga, né? Ao contrário do que a gente fez com a ferradura de pinça larga. Então, essa é a de pinça larga e essa é a ferradura, né? Vamos dizer assim, talão de cebola ou a ferradura fechada, tá? Uma ferradura fechada. Então, como é que vai ser a biomecânica dessa ferradura? O que vai acontecer? O inverso, né? A pinça vai aprofundar mais, né, na areia ou no solo. E o que vai acontecer com o talão? O talão vai subir, né? Então, ela vai levantar um pouquinho o animal. Então, se eu tenho, né, essa biomecânica diferente que antes, o que a gente teve? Uma extensão da pinça. Agora eu aprofundo a pinça e levanto um pouco o talão. O que vai acontecer com as estruturas de tecido mole? Rapidinho. O que vai acontecer? O tendão flexor digital profundo, que estava tenso, agora quando você levanta um pouco o talão, ou apoia um pouco mais a região dos talões, o que acontece com o tendão flexor digital profundo? Ele relaxa, né? Você poupa o tendão flexor digital profundo com a ferradura fechada ou com a ferradura talão de cebola. Você poupa o tendão flexor digital profundo, né? E você poupando o tendão flexor digital profundo, o que acontece? O boleto, automaticamente, se o tendão flexor digital profundo estava dando um apoio no boleto, o que acontece quando você tira a tensão do tendão flexor digital profundo? O boleto se projeta para baixo, né? O boleto cai. Por que o boleto cai? O boleto cai porque o tendão, né, sofreu um relaxamento. Você poupou o tendão flexor digital profundo, automaticamente o boleto cai. Se o boleto cai sem a sustentação do flexor digital profundo, o que acontece com as estruturas de sustentação? Elas acabam se estressando. Diferente a mecânica, né? A mecânica da ferradura de pinça larga, o boleto se projeta para frente, teoricamente, e a ferradura fechada, o boleto se projeta para trás, né? Tirando o apoio e fazendo com que as estruturas de sustentação, né, elas fiquem mais estressadas, né? Então, essa ferradura fechada e a ferradura cebola não seria o ideal para esse problema que a gente tem nesse cavalo, tá? Então, é mais ou menos isso, né? As estruturas aí, vale lembrar rapidinho as estruturas de sustentação do boleto, quais são? Ligamento suspensor do boleto, ramo dorsal, tá? É um ramo muito importante, essas duas estruturas. O ligamento oblíquo, tá? Também base sesamoide. Então, tem aqui, ó, ligamento suspensório, ramo dorsal e ligamento oblíquo. Outra estrutura também
que também é de suspensão, é o tendão flexor digital superficial, que ele se insere, tá, aqui na primeira falange e aqui também na região do epicôndilo, no escutum da segunda falange. Então essas são as estruturas de suspensão, tá? Que são as estruturas que é a estrutura onde a gente teve a nossa lesão, teve a nossa alteração, que usamos a ferradura de pinça larga para poder fazer com que a gente poupe essa estrutura para facilitar, né, os tratamentos aí, as opções, né? Temos várias opções de tratamento para esse tipo de problema, tá? Vale lembrar também que temos a opção cirúrgica, tá? Cirúrgica, que seria, né, a retirada desse fragmento, que também a gente tem que entender que esse fragmento ele está aderido, né? Vou tentar desenhar um pouquinho maior aqui, né? O osso sesamoide. Então, se a gente entende que isso aqui é o osso e aqui nós temos uma estrutura ligamentar inserida nesse osso e tivemos aqui uma avulsão fazendo com que soltasse um fragmento dessa estrutura, né, juntamente com o ligamento suspensório, o que acontece? Para a gente retirar cirurgicamente esse fragmento, muitas vezes a gente causa uma lesão, né, significativa no ligamento, né, porque esse osso, esse pedaço de fragmento, ele está aderido ao ligamento. Então, muitas vezes na cirurgia, por isso que vale a pena o exame ultrassonográfico, que a gente consegue ter uma ideia melhor do que a gente vai encontrar na cirurgia, para a gente poder retirar esse fragmento e causar menos lesão possível ao ligamento suspensório, tá? Então vale lembrar que a cirurgia também é uma opção, tá? Que a gente não pode descartar para poder tratar esse tipo de patologia, tá bom? E sobre a altura, né, sobre a espessura, sobre a região de contato no solo. E agora eu vou falar sobre o rolamento que a gente tinha começado a falar aquela hora, né, que a gente deu o exemplo do tênis, né, que a gente usa para correr ou coisa parecida. Então olha só essa ferradura, quando ela entra em contato com o solo, né, ela não encosta, né, essa região do rolinho no chão, ela vai encostar a região mais distal possível, tá? Mais caudal possível no chão. E olha só a facilidade que essa ferradura tem para poder se movimentar, né? Olha o quanto ela facilita o movimento do cavalo. Olha só, ela tem rolamento para os dois lados. Olha só, para o lado direito, né? Para o meu lado direito, para o meu lado esquerdo e também para a região cranial. Então, olha só, ela facilita, né, toda a passada do cavalo. Não sei se vocês conseguem ver, olha só, com o mínimo de força eu consigo fazer o rolamento dessa ferradura para o lado direito. Com o mínimo de força eu faço o rolamento dessa ferradura para o lado esquerdo. E também para a região cranial, facilitando a saída do passo. Então eu tenho toda essa facilidade, tanto para o animal trabalhar em círculos, né? Se o animal estiver trabalhando em círculo, ele vai ter uma facilidade para o lado de cá, vai ter uma facilidade para cá e vai ter uma facilidade também na face caudal do passo, na hora que ele tem que tirar a mão, tá? Que é uma das fases mais desafiadoras para os cavalos que desenvolvem ou que têm algum problema mais distal, tá? E principalmente envolvendo o osso navicular, tá bom? E também, né, além de ter toda essa região de facilitação, de movimentação aqui na região da pinça e também dos quartos, a gente tem um apoio no talão, tá? Olha só como é que ela fica bem apoiada aqui atrás. Então ela se apoia aqui atrás dos dois talões por conta desse aumento, né, dessa cebola que a gente faz aqui atrás, esse aumento de espessura, e facilita, né, toda a saída. Então ela tem um apoio maior nos talões e uma facilidade na pinça, tá bom? Então essa é mais ou menos a mecânica da ferradura, tá bom? Então agora a gente vai trazer isso para a questão do aprumo, tá? Então, vamos lá, a gente vai trazer isso aí para a questão do aprumo propriamente dito. Então o que a gente espera? Normalmente os cavalos que eles desenvolvem alguma patologia
que envolve o osso navicular, ou essas regiões mais distais, eles tendem a ter uma alteração, como eu falei, de aprumo ou de angulação das falanges, tá? É comum esses cavalos apresentar uma alteração, tá? Uma disfunção nessa região. E isso predispõe muito as patologias distais e as patologias do osso navicular, tá bom? Então eu vou falar um pouco sobre essa angulação, tá? A gente vai falar sobre a angulação perfeita que a gente procura num cavalo, depois sobre as outras angulações que são adquiridas, tá? Adquiridas por conta de manejo, tá? Por conta de ferrajamento, por conta de casqueamento, ou também alguma coisa genética que o animal já vem com esse tipo de alteração, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso agora. Vou fazer um desenho aqui, tentar deixar claro para vocês como funciona essa questão de angulação. Então eu vou desenhar aqui primeiramente um cavalo esperado, né? O que a gente espera de uma angulação de um cavalo, falando do membro anterior primeiro. Então o que a gente vai ter aqui? Ó, o terceiro metacarpiano ou metatarsiano. O que é o terceiro metacarpiano ou metatarsiano? A canela do cavalo. Tá? Se for do membro anterior, aquela canela que você vê do cavalo na linguagem mais simples, né? Porque tem várias pessoas atendendo esse vídeo, assistindo esse vídeo, então o terceiro metacarpiano seria na mão. Tá? E o terceiro metatarsiano seria no posterior, no pé. Tá? Então isso é a canela. Depois disso, atrás aqui, o boleto, tá? Quartela e casco. Tá? E aqui o casco propriamente dito. Não sei se deu para entender esse desenho, deu para ver? Então olha só, canela, boleto, quartela e casco. Tá? Então essa é a angulação que a gente espera de um cavalo. Tá? Essa angulação perfeita. Então vou colocar aqui, ok, o que a gente quer? Um cavalo com o terceiro metacarpiano alinhado e com as 3 falanges alinhadas com o casco, tá? Tem essa angulação perfeita. Quais são os outros animais que a gente encontra? Principalmente o animal que a gente está falando agora, né? Que é um animal que é predisposto a desenvolver alguma patologia relacionada com o osso navicular. Ele perde essa angulação de canela, falange e casco, né, essa angulação perfeita, e ele acaba desenvolvendo essa outra angulação. Qual é essa outra angulação? Canela, quartela e casco. Olha só, esse cavalo, ele se torna um cavalo negativo, que a gente fala, tá? O que é um cavalo negativo? Olha só a posição que ele tem. Ele mudou a posição, a angulação que a gente espera de um cavalo. Então, olha a quartela, né, angulada, e o casco também com uma angulação negativa que a gente fala, tá? Isso é o cavalo achinelado, né? Que é a região do boleto. Eu vou desenhar aqui o osso navicular, que fica aqui dentro do casco. Então, olha só, essa aqui, né, é a angulação perfeita de um cavalo, né? Que ele tem a canela, né, o terceiro metacarpiano e as 3 falanges alinhadas e o casco. E esse aqui, o cavalo negativo, que ele tem aqui o terceiro metacarpiano, o terceiro metatarsiano, tá? A canela, quartela e casco acabando ficando negativo, tá? Então esses cavalos achinelados, com o talão escorrido, né, propriamente dito, e com angulação, né, com o eixo podofalangiano quebrado, né, com essa angulação negativa, eles tendem a ter, né, patologias que envolvem o osso navicular. Por quê? Olha só, vou desenhar aqui basicamente rapidinho, só nesse desenho, depois a gente vai passar para um desenho mais específico. A gente tem aqui, a gente sabe que a gente tem o tendão flexor digital profundo, que desce paralelo, né, o terceiro metacarpiano, descendo atrás da canela, aquele tendão bem grosso, né, que vocês palpam ali atrás da canela do cavalo. Ali é o tendão flexor digital profundo, junto dele o tendão flexor digital superficial. Então a gente sabe que o tendão flexor digital profundo desce, né, na região da canela, passa por trás do boleto, passa por trás da quartela, né, ele vem migrando distalmente, então ele vem lá de cima, né, com suas cabeças musculares, desce, daí de tendão ele passa de músculo para tendão, porque o tendão flexor digital profundo, ele tem as cabeças musculares, tá? Qual é a diferença de tendão para ligamento? Tá? O tendão, ele sempre tem uma cabeça muscular, tá? Então o tendão ele começa com músculo, depois ele desenvolve, ele forma um tendão. Então ele vem de músculo para tendão e sempre a inserção, né, do tendão é no osso. Então ele tem uma cabeça muscular e uma inserção óssea, tá? O tendão é sempre assim. Então ele desce, ele tem as cabeças musculares aqui em cima, lá em cima,
né, as inserções do tendão flexor digital profundo, ele desce, 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 migra distalmente aqui por trás do boleto, na região palmar do boleto ou plantar, passa aqui na região da quartela e passa, ele tem um contato íntimo com o osso navicular. Olha só, passa no navicular e insere na terceira falange. Onde ele insere na terceira falange? Na região semilunar da terceira falange. Então, olha só, o tendão flexor digital profundo, ele desce, 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 passa na região palmar do boleto, passa pela quartela e passa aqui pelo osso navicular. Ele tem uma intimidade com o osso navicular e insere na região semilunar da terceira falange. Então, os cavalos que são negativos, olha só como é que o tendão, como ele fica, né? Ele desce, desce, passa por trás da quartela e olha só como ele faz essa manobra, né, essa hiperextensão, ele estende, né, passando aqui por trás do osso navicular, sofrendo um estresse, principalmente nessa região, né, que a gente já começa a falar sobre o osso navicular ou sobre as patologias do navicular. Então, o que acontece? Ele sofre um estresse. Quando ele tem essa quebra da angulação, ele tem uma extensão do tendão flexor digital profundo que comprime o tendão em cima do osso navicular. Tá? Por quê? Porque o osso navicular, ele funciona como se fosse uma polia, né? Você sabe que é uma polia? Uma rodaina, né? Uma rodaina faz com que você consiga, né, diminuir a tensão e o peso, né? Se você vai levantar um peso, né, você coloca uma rodaina numa corda e amarra um peso aqui embaixo, vocês não estão conseguindo entender o raciocínio, você consegue puxar o peso, ele passa por essa rodaina na corda e ele fica mais simples, fica mais leve de você ter essa tração e mais leve de você puxar um peso. Né? Isso aliviando a tensão tanto na corda como no tendão flexor digital profundo, se a gente fizer essa analogia. Tá? Então, o osso navicular aqui embaixo, depois a gente vai fazer um outro desenho, ele funciona como se fosse uma polia, né, para o tendão. Então, ele tem um contato direto. Né? Imagina que essa aqui é a região flexora do osso navicular da minha mão. Tá? A região flexora, a gente tem a região flexora do osso navicular. E na região flexora do navicular, a gente tem o tendão flexor digital profundo. Por que região flexora? Porque ela tem um contato com o tendão flexor digital profundo. Ela funciona como uma polia, novamente dizendo. Então, ela tem um contato direto, né, do tendão com o osso navicular, fazendo com que essa região sofra menos tensão possível. Então, se você tem uma angulação perfeita, né, vamos dizer assim, vamos desenhar aqui do lado, uma angulação perfeita que a gente procura, olha só, o osso navicular aqui atrás, deu para ver aí? Acho que está dando para ver, perfeito. Olha só, tendão flexor digital profundo, desceu, migrou atrás da quartela, passou por trás do osso navicular e inseriu aqui na região semilunar da terceira falange. Olha só nesse desenho, como é que esse desenho perfeito, o tendão não fica tão estressado, tá? Essa é a anatomia normal, tá? Essa é a anatomia, essa é a fisiologia normal desse tendão. Olha só, no cavalo negativo, como é que muda toda essa estrutura, né? O tendão fica muito mais tenso, muito mais esticado nessa posição. Então, os animais, então, voltando aqui, os animais que têm bastante pinça, né? Normalmente esses animais que desenvolvem esse tipo de patologia, quais são esses animais? Animal que tem bastante pinça no casco, né? Aqueles cavalos que a gente fala pinçudos, né? E com talão baixo, olha só. São animais com bastante pinça e com talão baixo, né? Animal com pinça longa e talão baixo. Esses cavalos estressam o tendão flexor digital profundo, porque eles são os cavalos achinelados, beleza? Quais são os outros cavalos? A outra opção, né, de cavalo que a gente tem, né? Que a gente pode ter. A gente pode ter também os cavalos... então a gente falou sobre o cavalo normal, que tem a angulação das três falanges, tá? A angulação reta, vamos dizer assim, bem alinhada das três falanges. Eu mostrei o cavalo negativo e agora eu vou mostrar para vocês aqui um outro cavalo que a gente tem, que é o cavalo positivo, né? O cavalo positivo, ele é diferente, tá? Deu para ver? Não sei se deu para ver esse desenho, tá? Vou desenhar de novo aqui do lado o cavalo positivo. Vou pegar aqui um outro papel para a gente poder estar desenhando um cavalo positivo. Como é o cavalo positivo? Olha só. O cavalo positivo, 10, terceiro metacarpiano, quartela, casco, tá? E osso navicular. Olha só o cavalo positivo como é. Deu para ver? Então, olha lá, o tendão flexor digital profundo novamente. Desceu,
passou por trás do boleto, passou na quartela, por trás do osso navicular e inseriu aqui na região semilunar da terceira falange. Olha só o tendão, como é que ele fica. Então, o tendão do cavalo positivo, ele fica um tendão mais frouxo, um tendão mais relaxado. Então, esse cavalo, teoricamente, tá? Isso não é uma regra, mas na grande maioria das vezes, os cavalos, que são cavalos mais encastelados, que a gente fala, os cavalos positivos que eu desenhei agora aqui, são cavalos que não são tão predispostos, não estou dizendo que não acontece, mas eles não são tão predispostos a desenvolver patologias que envolvem o osso navicular. Tá? São cavalos mais predispostos a desenvolver patologias que envolvem o aparato suspensório. Tá? Porque os cavalos encastelados, automaticamente, por eles ter esse tipo de morfologia, esse tipo de angulação, esse tipo de aprumo, o que acontece? Eles projetam o boleto para baixo. Né? E quando o boleto cai, né, as estruturas que sustentam o boleto são as estruturas de suspensão, de sustentação. Né? E a estrutura que a gente sabe que faz isso, uma das principais, é o ligamento suspensor do boleto. Então, cavalos positivos têm predisposição, tá? Não estou dizendo que mas tem predisposição a desenvolver patologias relacionadas com o aparato suspensório. Tá? E cavalos negativos, né, que foi esse cavalo que a gente desenhou aqui, né, o cavalo negativo, ele predispõe a desenvolver patologias que envolvem o osso navicular, tá bom? Então vamos lá. Então a gente já falou, né, sobre os cavalos que predispõem, no primeiro vídeo, né? Cavalos que predispõem patologias que desenvolvem o aparato suspensório, né, que foi o uso dessa ferradura com a pinça larga. Né? Se vocês quiserem, vocês assistam o primeiro vídeo, que a gente fala sobre cavalos que necessitam usar ou por que eles usam ferradura de pinça larga, tá bom? Visando o aparato suspensório. E agora a gente está falando, né, dos cavalos negativos, né, que predispõem patologias que envolvem o aparato flexor e o osso navicular, que a gente está falando sobre o uso dessa outra ferradura, né? E essa é a ideia desse material, desse vídeo que a gente está fazendo, tá bom? Então a gente falou sobre as angulações, falou sobre a mecânica da ferradura, tá? E agora a gente vai falar sobre a biomecânica propriamente dita, tá bom? Novamente. Então o que eu vou fazer agora é um desenho para poder explicar sobre a biomecânica, tá bom? Então novamente a gente vai fazer talvez um desenho parecido com o do primeiro vídeo, porém, né, falando de uma biomecânica diferente agora. Então a gente começa sempre, eu gosto de começar esse desenho, eu acho que o desenho é uma das formas mais fáceis, né? Eu uso no meu dia a dia, tanto na rotina, tá? Na rotina, no meu dia a dia, nos meus atendimentos, né? O desenho, ele faz parte do meu diagnóstico, não do meu diagnóstico, mas para eu poder expressar meu diagnóstico e deixar o mais claro possível, tá, para as pessoas o que o animal apresenta, o que o animal tem, né, em cima do diagnóstico. Eu explico e coloco tudo, né, no desenho para ficar o mais claro possível, tá bom? Então eu começo sempre aqui, né, desenhando a terceira falange, tá? Depois da terceira falange, o que a gente tem? A segunda falange. E depois, o que a gente tem aqui, né, na anatomia óssea, é a primeira falange. Então aqui temos as três falanges, terceira falange, segunda falange, primeira falange, tá? E depois disso, o que a gente tem, mas aqui em cima, é o terceiro metacarpiano, ou terceiro metatarsiano, tá? Que é a canela do cavalo, propriamente dita. Depois disso, o que a gente tem? O sesamoide proximal, tá? E o sesamoide distal aqui embaixo, que é o osso navicular. Perfeito? Então temos aí as estruturas básicas, né, óssea. Terceira, segunda, primeira, terceiro, sesamoide proximal, sesamoide distal. E mais para cima, né, a gente tem aqui os ossos do carpo, né? Depois rádio, ulna, escápula e por aí vai. Mas isso é questão para outro vídeo e outra hora, tá? Então vamos lá. A gente vai falar sobre a biomecânica novamente da ferradura talão de cebola. Eu vou desenhar ela aqui em cima, novamente, para a gente ter aqui no nosso desenho o norte, né, do que a gente quer. Então essa é a ferradura que a gente vai falar. Volto a dizer, uma ferradura com maior contato com o solo
na região dos talões e menos contato com o solo, com um rolamento na região da pinça que a gente já falou lá atrás. Tá? Vale lembrar que essas ferraduras terapêuticas, a função dela ou a ação dela está relacionada, né, com o tipo de piso ou tipo de solo que você usa. Tá? As ferraduras terapêuticas, principalmente talão de cebola ou artropatia, ferradura de pinça larga, elas têm ação, tá? 99% da ação dela está relacionado com o piso macio, tá? Com o piso de areia. Então, se você não tiver um piso de areia e você usar esse tipo de ferradura, muitas vezes você não vai ter a ação desejada, tá bom? Então, você necessita que tenha um piso adequado para essas ferraduras, tá bom? E também, Ricardo, ter o piso, porém o cavalo fica confinado. Isso também não adianta. Então, hoje, cada dia mais, a gente tem feito uma reabilitação dinâmica nesses cavalos. Esses cavalos não ficam confinados, então a gente faz uma reabilitação dinâmica. Então essas ferraduras são ferraduras dinâmicas, concorda? São ferraduras dinâmicas, que elas têm ação com o solo. Né? O que que acontece? Se você trabalha com uma ferradura dessa no piso de areia, o que que acontece quando o cavalo pisar na areia? Essa região dos talões, que ele tem maior contato com o solo, ela tem uma região maior, ela vai aprofundar menos no solo, concorda? E a região da pinça, que você tem menos área, ela vai aprofundar mais com o solo. Então, teoricamente, uma ferradura dessa, né, se eu colocar nessa posição, que tem menos apoio na região da pinça, né, que ela é mais estreita e mais delgada, aqui com mais apoio na região dos talões, quando ela pisar no piso, quando o cavalo pisar no piso de areia, qual vai ser o movimento que ela vai fazer? Ela vai aprofundar a pinça e levantar os talões, tá? Então, é isso que vai acontecer. Então, demanda do piso poder ceder. Se o piso não cede, né, para esse tipo de ferradura, fica difícil você fazer com que a biomecânica te ajude nos tratamentos. Tá bom? Mesma coisa dessa ferradura. Então a ferradura com a pinça mais estreita, com o talão mais alto, ela faz esse movimento, tá? E a ferradura com a pinça larga, como a gente já falou, né? Que a ferradura que tem a pinça larga, como é que ela vai fazer? Ela vai fazer o movimento inverso, ela vai subir a pinça e abaixar os talões. Então uma sobe a pinça, a outra abaixa os talões, a outra sobe os talões e abaixa a pinça. Perfeito? Então são as duas biomecânicas diferentes, esse é o intuito também desse vídeo, tá bom? Então voltamos aqui para o desenho. Então já temos aqui todos os ossos, a gente vai começar a desenhar as estruturas de tecido mole, tá bom? Então começamos aqui em cima, o tendão flexor digital profundo. A gente sabe que o tendão flexor digital profundo, as cabeças dele são musculares, como a gente disse, tá? E quando ele vem migrando distalmente, né, ele sai de músculo, olha só, cabeça muscular, vamos dizer que aqui é um músculo, deu para ver? Desenho um músculo aqui em cima, tá? Então ele tem uma cabeça muscular. Olha só, as cabeças musculares do tendão flexor digital profundo. E depois, quando ele vem migrando distalmente, né, ele vem migrando e ele passa a ser somente tendão. Então ele migra aqui por trás do osso terceiro metacarpiano, a gente está falando da região das mãos, migra distalmente, passa por trás do boleto, né, tá na região palmar do boleto, migra distalmente, passa por trás da quartela, tá, migra distalmente e passa aqui por trás, tendo uma intimidade com o osso navicular. Tá? Tem uma intimidade com o osso navicular, tendão flexor digital profundo, e insere aqui na região semilunar da terceira falange. Então a gente tem uma origem muscular, tá? Uma origem muscular desse tendão e uma inserção óssea. Tá bom? Então a gente tem uma origem lá em cima e uma inserção aqui embaixo. Com isso, tá? A gente está falando sobre essa estrutura. Né? A estrutura que nos importa nesse momento é o tendão flexor digital profundo e o osso navicular e a intimidade desse osso, tá? Porque a gente sabe, olha só, a gente tem aqui terceira falange, segunda falange, primeira falange, osso navicular e tendão flexor digital profundo aqui atrás. Olha só como é que esse osso navicular ele sofre uma compressão de todas essas estruturas. Então ele tem o osso navicular, uma superfície articular do osso navicular, tanto com a terceira falange, com a segunda falange, tá? E tem também o contato com o tendão flexor digital profundo aqui atrás. Então ele fica comprimido entre essas estruturas. Olha só, ele fica dentro da segunda, da primeira e da terceira falange. E também do tendão flexor digital profundo. Então ele fica dentro dessa estrutura, né? Então tem essas estruturas ósseas aqui cranialmente e a estrutura tendínea aqui caudalmente ao osso navicular. Então ele acaba sofrendo uma síndrome compartimental.
O que é uma síndrome compartimental? Ele fica comprimido dentro dessas três estruturas. E se a gente voltar lá naquele desenho da angulação que a gente fez, lembra aquele desenho da angulação, né? Então, o desenho da angulação explica pra gente aqui o que acontece. O que acontece? Quando você tem uma quebra dessa angulação, porque você tem uma hiperextensão do tendão flexor digital profundo, você comprime mais o osso navicular com todas essas estruturas, trazendo, né, um sofrimento maior para o osso navicular. Entende? Então, por isso que a gente fala da biomecânica, por isso da biomecânica da ferradura. Porque quando o cavalo perde, né, essa angulação, né, que a gente já desenhou lá atrás, normal, né, que mantém as falanges alinhadas, que mantém o metatarsiano alinhado, né, que você tem um casco bem aprumado, com os talões da altura certa, com a pinça da altura certa, quando você perde, né, esse equilíbrio, o que acontece? Você comprime mais o navicular. Né, e você tem duas opções. Ou você relaxa o tendão flexor digital profundo, né, o tendão flexor digital profundo em contato com o osso navicular, ou você estende o tendão flexor digital profundo. Né? Então, uma dessas opções vai comprimir mais o osso navicular, fazer ele ficar em sofrimento, e a outra vai fazer com que isso relaxe o tendão flexor digital, o osso navicular, né? Relaxe essa pressão. Tá bom? Por isso das ferraduras. Tá? Então, o que a ferradura talão de cebola faz? Né? Ela faz com que, né, você tenha um relaxamento nessa região, né, tenha um relaxamento do tendão flexor digital profundo, né, assim promovendo um conforto maior para o osso navicular e para todo esse aparato mais distal, beleza? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, eu vou desenhar mais algumas estruturas aqui que vai ser necessário mais para frente. Então, a gente tem o tendão flexor digital profundo, junto ao tendão flexor digital profundo, que trabalha aqui íntimo com ele, tá? Paralelamente, o íntimo com o tendão flexor digital profundo, a gente tem o tendão flexor digital superficial, tá? Ele desce também, ele migra distalmente aqui, o tendão flexor digital superficial, junto ao tendão flexor digital profundo, porém, o tendão flexor digital superficial, o que ele tem? Ele tem uma inserção diferente do tendão flexor digital profundo, tá? O tendão flexor digital superficial, ele tem uma inserção na primeira falange e uma inserção na segunda falange. Tá? Onde é isso? No escúton distal, nesse escúton, né? A gente sabe que nessa região tem um escúton, que insere várias estruturas, né? E uma das estruturas que se insere no escúton é o tendão flexor digital superficial. Então, a inserção do tendão flexor digital superficial, olha só, é diferente do tendão flexor digital profundo, que é mais distal. Então, até aqui, eles trabalham juntos, vamos dizer assim, e daqui para baixo, né, eles acabam tendo uma inserção diferente, que isso implica na biomecânica, tá bom? Então, temos aqui já o tendão flexor digital profundo, tendão flexor digital profundo, e temos também o tendão flexor digital superficial, os dois tendões, tá? O tendão flexor digital profundo, ele faz parte do aparato flexor, tá? Do aparato flexor, e o tendão flexor digital superficial, teoricamente é um tendão misto, não sei se a gente pode chamar dessa forma, vocês vão entender mais para frente. Por quê? Porque ele faz parte do aparato suspensório e do aparato de sustentação do boleto, tá? Então, o tendão flexor digital superficial também faz parte do aparato suspensório ou do aparato de sustentação do boleto, diferente do tendão flexor digital profundo, tá bom? Então, eu vou desenhar também aqui outras estruturas, tá? Que aqui é o sesamoide proximal, né? Esse é o sesamoide proximal. E do sesamoide proximal, o que a gente tem? A gente tem nele aqui, inserido no sesamoide proximal, o tendão, o ligamento suspensor do boleto. Tá? Então, o ligamento suspensor do boleto, ele tem a sua origem aqui na região proximal do terceiro metacarpiano, do terceiro metatarsiano. Ele migra distalmente, o ligamento suspensório. Tá? Ele tem, então, uma origem, um corpo do ligamento suspensório. Tá? E nessa região mais distal, ele forma dois ramos. Tá? Então, ele vem origem, corpo e ramo. Por que ramo? Porque a gente tem dois sesamoides. Tá? Se a gente desenhar os dois, essa é a imagem lateral. Mas se a gente desenhar uma imagem palmar, como vai ser? A gente vai ter os dois sesamoides. Tá? Os dois sesamoides na região palmar do boleto. Né? A gente está desenhando o boleto lateral. Então você vê um sesamoide. Tá? Se você virar o boleto, ver ele por trás, você vai ver dois sesamoides. Então essa região de trás. E a gente tem o quê? Os dois ramos
do ligamento suspensório, tá? Os dois ramos do suspensório, não sei se está dando para ver aí. Depois ele forma o corpo, tá? E a sua origem. Então ele tem a origem, o corpo, e aqui embaixo ele tem os dois ramos do suspensório, tá bom? E depois aqui os dois ligamentos oblíquos, tá? Esse dá para entender? Vou levantar aqui esse desenho. Então temos aqui origem do ligamento suspensório, corpo do ligamento suspensório, os dois ramos e os dois sesamoides e os dois ligamentos oblíquos. Tá? Isso é uma região palmar, um desenho palmar, né? É um desenho por trás, sendo que eu estou fazendo um desenho lateral. Beleza? Então, só para entender, então aqui a gente tem os dois ramos, né, inseridos aqui no sesamoide proximal, né? Na região basilar do osso sesamoide, a gente tem o ligamento oblíquo, tá? Tem o ligamento oblíquo, que insere aqui na primeira falange, tendo sua origem aqui na região basilar do osso sesamoide, e também, né, o ramo dorsal do ligamento suspensório, que ele sai da região mais lateral do osso sesamoide e insere também aqui na primeira falange. Então isso forma uma rede, né? Vou voltar aqui o desenho, né? São as três estruturas. Ligamento suspensório, que tem origem aqui em cima, no terceiro, insere no osso sesamoide, ramo dorsal, que insere na primeira falange, e o oblíquo, que insere aqui na primeira falange. Então, o que eles fazem? Eles fazem como se fosse uma rede, né? Eles sustentam o boleto, o nome já fala, ligamento suspensor do boleto ou aparato suspensório. Né? Eles sustentam o boleto para cima. Tá? Então, são as duas mecânicas diferentes. Tá? Uma mecânica que a gente usa para aliviar esse aparato suspensório que eu acabei de desenhar, e a outra mecânica que a gente alivia o aparato flexor. Tá? Sendo que o nosso foco agora é o aparato flexor, tá? Que estamos falando sobre a ferradura talão de cebola. Tá? Que o primeiro vídeo foi a ferradura sobre o aparato suspensório, que é a ferradura de pinça larga. Tá bom? Vale lembrar que existe outras ferraduras. Né? Não só a ferradura talão de cebola. Estou dizendo que hoje é a nossa primeira opção. Eu sempre começo com ela. Eu sempre tento ser o menos traumático possível, tanto para o cavalo quanto para o casco. Acho que tudo isso pode variar. Muitas vezes eu não consigo usar essa ferradura, sou obrigado a usar um outro tipo de ferradura. Né? E outra ferradura também que a gente não pode deixar de citar, que talvez seja uma das mais antigas, é a ferradura fechada. Né? A ferradura fechada, ela acaba fazendo a mesma biomecânica, né? Porém, ela tira a expansão e a mobilidade do casco, porque ela trava o casco, ela é fechada. Então, eu não citei a ferradura fechada, né? Porque eu quis citar a nossa primeira opção, mas a ferradura fechada também é uma opção, tá? Só para a gente citar aqui, para não deixar isso muito vago, tá? Então, são as duas ferraduras aí, basicamente. E a ferradura fechada, ela muda também um pouco, né? Ela tem a ferradura fechada talonada, a ferradura fechada com mais apoio atrás, a ferradura fechada de coração, e aí tem um arsenal grande de ferraduras. Mas o nosso intuito é falar da ferradura talão de cebola, que tem mais ou menos a mesma biomecânica da ferradura fechada, tá bom? Então vamos lá, agora o que a gente vai fazer? A gente vai replicar a ferradura fechada, essa ferradura talão de cebola, aqui na biomecânica do casco, nesse desenho que a gente fez, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a ferradura talão de cebola aqui. O que tem a ferradura talão de cebola? Vamos lá, presta atenção aqui. Vamos lá, ó. Ferradura talão de cebola, o que ela tem? Ela tem um apoio maior, como a gente já disse, na região dos talões. Olha só, ela tem esse apoio maior. Está replicando essa ferradura aqui no casco, perfeito? Então, vou deixar ela aqui. Então, a gente está colocando aqui o talão com mais apoio ao solo e a região da pinça com menos apoio ao solo, perfeito? É isso aí? Tá? Presta atenção aqui, vamos lá. Menos aqui e mais apoio aqui. Teoricamente, o que isso mostra pra gente? Que o talão, num piso de areia, ele vai aprofundar menos ao solo. Então, se ele aprofunda menos no solo, por ter mais apoio aqui, o que vai acontecer com o talão? Ele, teoricamente, ele vai subir. Ele vai levantar um pouquinho. A hora que ele pisar na areia, que aqui tiver mais contato, sobe o talão. Então, olha só. Presta atenção aqui. Olha lá. Subiu o talão. Perfeito? O talão subiu. E o que acontece com a pinça? A pinça, automaticamente, ela vem para baixo. Ela aprofunda mais. Então, a pinça aprofunda mais e o talão sobe, né? E
além de tudo, o que a gente tem? O rolamento aqui na pinça. Então, vamos desenhar aqui o rolamento. Olha só, então eu tenho que ter a pinça rolada. Então, essa é a mecânica. Pinça rolada direcionando para o solo, perfeito? E o talão direcionado para cima. Então, essa é a nossa mecânica. Pinça para baixo, talão para cima. Fazendo o quê? Que o talão levante. Quando o talão levanta, quando você tem o talão mais para cima, fazendo essa biomecânica, o que acontece com o tendão flexor digital profundo? Ele relaxa. Tá? Eu vou explicar para vocês por que ele relaxa. Ele sobe aqui, ele relaxa e alivia toda a tensão, principalmente no osso navicular aqui nessa região. Perfeito? Então, o que acontece? Vamos lá. Acompanha aqui. Tendão flexor digital profundo. Levantou o talão. O tendão tem a origem aqui em cima. Imagina que ele está inserido aqui em cima. Tá? Ele está inserido aqui em cima. Se você tem a inserção aqui em cima, a origem ali em cima e a inserção aqui embaixo no tendão, o que acontece quando você levanta o tendão, levanta o talão dele? Você tem um relaxamento do tendão flexor digital profundo. Deu para entender? Você tem um relaxamento do tendão flexor digital profundo, porque você levantou o talão. Se você fizer a mecânica diferente, que é a mecânica do primeiro vídeo, se você estender, olha só, vamos fazer diferente aqui. Se você estender a pinça, fazer a mecânica diferente. Se você estender a pinça e abaixar o talão, que é a mecânica dessa ferradura, o que vai acontecer com o tendão flexor digital profundo? Se ele tem uma inserção mais aqui em cima e uma inserção aqui embaixo, você vai esticar o tendão flexor digital profundo. E quando você estica o tendão flexor digital profundo, você traz mais pressão ao osso navicular. Beleza? Deu para entender? Tá? Então, se você estica, se você usa uma ferradura de pinça larga, você estende a pinça e estende o tendão flexor digital profundo, trazendo pressão sobre o osso navicular. Se você usa uma ferradura que apoia mais o talão e com menos pinça e com um rolamento maior, o que isso vai acontecer? Você vai flexionar o tendão flexor digital profundo, trazendo menos estresse para o osso navicular. Beleza? Tá? E quando a gente quando a gente relaxa o tendão flexor digital profundo, que tem um apoio aqui atrás do boleto, né, que ele sustenta o boleto também, o tendão flexor digital profundo, você vê que ele desce aqui e sustenta o boleto. Quando você relaxa ele, o que acontece? O boleto cai, né? Você tira a pressão do tendão flexor digital profundo aqui atrás do boleto. Você tira essa pressão. Quando você tira essa pressão do tendão flexor digital profundo, o que acontece com o boleto? O boleto vem para baixo. E quando o boleto vem para baixo, o que acontece? Você acaba sobrecarregando o aparato suspensório. Né? Se o boleto cai, o aparato suspensório tem que segurar. Né? O nome já fala. Aparato suspensório, ligamento suspensor do boleto. O que ele faz? Ele sustenta o boleto. Então, quando você tira a tensão e a pressão do tendão flexor digital profundo atrás do boleto, o que acontece? O boleto cai, sobrecarregando o aparato suspensório. Quando você faz o inverso, você estende o tendão flexor digital profundo, né, que ele já tem contato com o boleto, e você faz o inverso com essa ferradura. Primeiro vídeo. Você tensiona o tendão flexor digital profundo, você vai colocar tensão em cima do osso navicular, mas você vai colocar mais tensão atrás do boleto. O que você faz? Você projeta o boleto para frente. Entendeu? Então, se você projeta o boleto para frente, esticando o tendão flexor digital profundo, o que acontece? Você alivia o aparato suspensório e joga toda a carga para o aparato flexor. Então, você tem duas mecânicas diferentes. Então, quando você usa uma ferradura talão de cebola visando tratar o osso navicular ou relaxar o tendão flexor digital profundo, ou o tendão flexor digital profundo propriamente dito, fazer um tratamento de tendão flexor digital profundo, ou fazer um tratamento para o osso navicular, você usa essa ferradura. Então você alivia essas estruturas. Quando você usa essa ferradura, né, visando aliviar o aparato flexor, você sobrecarrega o aparato suspensório. Quando você usa uma ferradura para aparato suspensório, você sobrecarrega o aparato flexor. Então sempre vai ter uma estrutura que vai ser beneficiada, tá? E vai ter uma estrutura que vai pagar o preço por isso, tá? Então uma vai ser beneficiada e a outra vai ser sobrecarregada. Tá bom? Espero ter esclarecido. O vídeo ficou um pouco longo, mas acredito que deu para tirar algumas dúvidas. E se alguém tiver mais alguma dúvida quanto às ferraduras ou quanto à biomecânica, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos aí.